Boa noite, pessoal que está aí no YouTube, está no canal da Escola Aldeia. Sejam bem-vindos, alunos, pais, conhecidos, professores, todo mundo, a comunidade aí da Escola Aldeia. Seja todo mundo muito bem-vindo para essa nossa transmissão ao vivo. A gente está dando início, né, a uma série de transmissões cujo tema é Formas Sustentáveis de Ser, Viver e Aprender. E nessa primeira etapa a gente vai estar falando de morar. Né? E para essa primeira etapa, a gente chamou uma pessoa super especial, a Luana Lousa. Né? A Luana já trabalha há um tempo nessa área da bioconstrução. Né? A gente teve a oportunidade de se conhecer, né, Luana? Nesses encontros aí, a gente teve filhos estudando em conjunto, em escolas também diferentes, com outras propostas, e a gente acabou desenvolvendo uma amizade. E a Luana tem um trabalho super interessante aqui em Goiânia, né? Com a arquitetura ecológica, a bioarquitetura, e eu queria pedir para a Luana se apresentar um pouquinho, Luana, e aí a gente já começa a pegar aqui as perguntas que os alunos elaboraram durante as aulas aí do meio ambiente, né? Que a gente fez durante essa semana passada. Eu queria que você contasse, Luana, um pouquinho da sua formação, do seu trabalho, como que você chegou nessa área. Enfim, seja bem-vinda aí à nossa live e à Escola Aldeia. Maravilha, muito grata. É um prazer estar aqui com vocês todos. Vou falar um pouquinho da... Bom, sou Luana, sou mãe, sou amiga, sou companheira, né? Sou o que precisar que eu seja em cada momento da minha vida, né? Como todos aqui, um todo me compõe também. Então, eu sou feita de todas as experiências que eu vivo, de todas as vivências que eu tenho. A parte da bioconstrução e da bioarquitetura surgiram na minha vida desde muito cedo, porque eu sempre fui uma pessoa inconformada, uma pessoa que queria entender o porquê das coisas, né? Então, quando eu fiz a faculdade de arquitetura, eu não me conformei de simplesmente fazer mais do mesmo, e foi então que eu fui buscar outras formas de fazer aquilo que eu estava aprendendo. Então, eu estava aprendendo a construir parede, mas, poxa, parede, mas só de cimento, só de tijolo, eu estou poluindo, eu estou consumindo uma coisa que, de repente, é só uma produção da indústria, eu não estou reciclando nada, não estou ressignificando nada. Então, foi buscando esse caminho que eu fui parar na bioconstrução. E para chegar lá, eu passei pela permacultura. A permacultura é um método de design, vamos dizer assim, validado pela própria natureza. Então, a gente tem aí uma prototipagem de 3 bilhões de anos, né? 3,8 bilhões de anos, que é desde quando a natureza existe. Então, a gente vai buscar estratégias que a natureza cria e trazê-las para dentro da arquitetura. Basicamente isso. A permacultura, então, é uma forma de design com desempenho máximo com um consumo energético mínimo. Então, só para você entender rapidamente, se eu vou fazer uma horta, eu vou fazer uma horta próximo, quanto tempo da minha casa? É mais próximo do banheiro ou da cozinha? O que faz mais sentido? Então, não é só a energia do sol, a energia elétrica, não, a energia humana também. Qualquer tipo de energia entra nesse raciocínio e nesse processo. E através da Entendi. permacultura que orienta o nosso tipo de arquitetura. Entendi. Então, vamos supor, a permacultura, na verdade, ela é um conceito que ela perpassa várias áreas. Então, por exemplo, ela não é aplicada só à agricultura, ao plantio, ela também é aplicada à arquitetura, a outras áreas, então, também. Eu acho que qualquer área a gente pode aplicar, né? Desde que a gente Uhum. entenda o conceito e faça valer dentro daquilo que a gente quer aplicar. Entendi. Então já vamos aproveitar, Luana, inclusive naquela ideia que você tinha sugerido, né, da gente, porque eu estava com um roteiro, né, para a gente começar a desenvolver um tema e a Luana, ela me propôs fazer assim, não, eu recebi tantas perguntas interessantes aqui dos alunos, por que que a gente já não começa com as perguntas, né? Então, vamos lá, vamos começar com as perguntas, e aí a partir dessas perguntas a gente pode desenvolver alguns temas aí que porventura vier a aparecer, tá? Porque durante essa semana, né, eu fiz esse trabalho com eles, né, durante as aulas de meio ambiente, apresentei um pouco do que é a bioconstrução, falei um pouco sobre o que é esse tipo de visão, né, na hora da gente construir, e aí surgiram várias perguntas, né? Então vamos começar aqui com uma pergunta, a pergunta da Marcela Guaritá, do 5º ano. Marcela pergunta o seguinte:
de onde surgiu o termo bioconstrução e há quanto tempo você trabalha nessa área? Bom, a bioconstrução surge mais ou menos na década de 70 na Alemanha. É um termo que vem de lá. Eu imagino que deve ser uma consequência do movimento hippie, dessa coisa também do inconformismo, né, das pessoas buscarem alternativas. Então, imagino eu que deve ter nascido desse movimento, é um reflexo desse movimento da década de 60. Então, vem desde lá. E eu trabalho com bioconstrução exatamente desde 2003, ou seja, tem 17 anos que eu mudei o meu tipo de arquitetura, o meu entendimento do que era arquitetura depois que eu fiz permacultura. Eu brinco que eu passei a ser arquiteta de verdade depois que eu fiz permacultura, porque eu pude contribuir de forma mais inteira naquilo que eu fazia. Entendi. Então, vamos dizer assim, a bioconstrução é uma técnica, a gente pode chamar assim, ou então a gente pode falar que é uma vertente moderna, né? Porque se ela nasceu ali em meados da década de 70, ela é uma visão moderna, assim, né? Um desenvolvimento moderno. Mas a gente pode falar que a bioconstrução ela é inspirada, por exemplo, em saberes ancestrais, tradicionais, por exemplo, a forma de construir indígena, a tecnologia, a arquitetura indígena, por exemplo. Tem essa ligação, Luana? Com certeza. Inclusive, eu acho que esse movimento que nasceu na década de 70 foi uma busca por aqui para contradizer aquilo que estava sendo feito, né? Então, como você falou, a gente estava no meio do movimento moderno e a galera falou não, e aí só tem esse caminho? Não, é o caminho dos inconformados, né? Aqueles que não querem fazer mais do mesmo vão buscar um outro caminho e acabam parando na bioconstrução no sentido de que eu não quero fazer exatamente uma coisa que está poluindo, degradando, impactando o planeta. Eu vou buscar quem já sabia fazer alguma coisa antes desses caras chegarem e começarem a fazer esse rombo que tem por aí. Então, vamos buscar nas arquiteturas ancestrais. Então, isso no mundo inteiro, né? Na Alemanha tem também um movimento deles, que é a arquitetura de enxaimel, que era na madeira. No Brasil, nós temos grande parte dos quilombolas, nós temos a nossa origem é muito pautada na arquitetura de terra, né? A origem da nossa arquitetura. Tanto os indígenas pouco, mas os quilombolas foram muito fortes nessa questão da terra crua. Eu vou pegar seu gancho só para responder uma pergunta de alguém que pergunta como é que os índios fazem as casas, né, que materiais eles utilizam para fazer as casas. Né, isso mesmo. Se fazer as casas dessa forma, você estaria mais conectado com a natureza. As casas indígenas, diferente do que a gente faz, ela é basicamente palha, madeira e imbiras, que são cipós com alta resistência que você consegue amarrar as madeiras, né? E sim, com certeza é uma forma de estar mais próximo da natureza, porque para você colher um galho, tirar um galho de uma árvore, você tem que ter uma certa conexão. Você não vai simplesmente ir lá e arrancar um galho da árvore. Você vai, né, bater um oi com a árvore, olha, vou precisar desse galho aqui e tal. E os indígenas fazem isso com muita maestria. Do outro lado, a gente tem a parte ancestral, que é a arquitetura vernacular, que também vem de Portugal e também da África, que é onde a gente tem o nosso berço, né? E lá eles são muito fortes na arquitetura feita com terra crua, que é onde a gente tem a nossa base da taipa de pilão, da taipa de supapo, que é aquela que faz a trama e faz o arremesso do barro de um lado e de outro, e você constrói as paredes. Também desse movimento, mais da parte de Portugal, a gente tem os adobes, que são também tijolos feitos em terra crua, mas já com formas, que você faz a massa de terra, palha e água, pisa aquela terra, cria aquela massa, coloca na forma, tira a forma e deixa secar ao sol. Isso, essa oficina aí a gente teve a oportunidade de fazer na escola, inclusive os alunos fizeram, né? E assim, adoraram, imagina, né? Tá Nosso produzindo o pessoal próprio foi lá tijolo. nessa época. Aham. Eu não estava em Goiânia, então não pude ir, mas foi assim, muito linda a experiência, eles amaram. O meu Então, pessoal amou estar junto com vocês. aham. A gente está recebendo uma pergunta aqui, Luana, agora ao vivo aí no YouTube, o pessoal que está assistindo a gente, os alunos estão querendo saber dos custos
para se fazer, para se construir, né? Dentro desse paradigma aí que você está falando, a bioconstrução. Como que é isso, Luana? Custos? Porque inclusive, eu tive uma pergunta dessa hoje, durante a aula de manhã, que o aluno ele teve uma sacada. Ele falou assim, ué, então é mais barato construir, né, a parte da bioconstrução, porque a gente está usando só barro, a gente usa madeira reaproveitada, então, mas como é que é isso na prática, Luana? Então, na prática, sai elas por elas. O custo operacional é o mesmo. Qual é a diferença? Na construção convencional, você investe em produtos. Na bioconstrução, você investe em processos e pessoas. Então, ao invés de eu comprar um produto pronto com tijolo, vou ligar na loja e falar, olha, eu preciso de tantos milheiros de tijolo. Ao invés de bancar a indústria, eu vou bancar alguém para falar, olha, eu preciso que você cave um buraco, tire a terra, pise a terra, põe na forma, tira da forma e faz o meu tijolo. Então, eu estou investindo num processo e em uma pessoa. Então, a gente abastece o lado social, né, e o lado ambiental fazendo isso, porque eu não tenho queima, então eu não estou emitindo carbono, não estou tendo pegada de carbono. Então, o custo, se você for colocar na ponta do lápis, ele não vai ter muita diferença, a não ser que essa pessoa seja você mesmo. Aí sim, ele tem razão, toda razão, ele vai conseguir desonerar a obra, porque ele vai estar usando a própria mão de obra para executar os tijolos, no caso, mas são vários processos, né? Uhum. Por exemplo, quando você vai acompanhar, existe a possibilidade também, por exemplo, a família querer participar e fazer o processo, não só para diminuir os gastos, né, mas para poder ter aquela sensação de que está construindo a própria casa. Isso rola? Rola demais, é a parte mais linda que eu acho que é assim, a mais maravilhosa quando você vai fazer essa parte em obra, né? Que você convida os colaboradores, a família, e a família toda vai lá e pisa barro, informa, desinforma. Aí no final a gente pega o pezinho, a mão de todo mundo, coloca lá e a gente cria sempre uma parede de memórias afetivas, né? Que aquele movimento que foi feito com aquela família, você participou, o neto participou, o filho, o primo, e por aí vai, e você tem tudo isso documentado em forma de parede, vamos dizer assim, né? Poxa, muito especial isso, né? É Muito muito especial especial mesmo. fazer É parte muito disso, né? com Porque certeza. aí não é um processo alienatório, né? Você está ali envolvido, né? Você está ali totalmente envolvido naquilo ali. Acho isso muito interessante. Já vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui, que foi o Eduardo, do segundo ano A, um pouco nesse sentido que a gente está falando, né? Qual o planejamento que precisa ser feito para fazer uma bioconstrução? A questão dele. Eduardo, você tem que pensar algumas coisas um pouco diferentes. Pensa que você, na maioria não, mas no caso da sua parede, você não tem possibilidade de ligar e falar, me traz um milheiro de tijolos. Você tem que se programar para você fazer todos esses tijolos antes do início da obra, porque a gente precisa de um canteiro generoso para fabricar esses tijolos. Então, enquanto a obra não se inicia, a gente vai estar fabricando esses tijolos para que quando a obra comece, a gente já vai estar com tudo isso empaletado, organizado dentro do canteiro, para que ele não ocupe toda a área do canteiro. Então, basicamente, a diferença é a gente pensar, sei lá, com 20 dias, um mês de diferença, a gente vai ter que, dependendo do tamanho da casa, 2 meses, dependendo, a gente vai ter que começar essa obra antecipadamente para fabricar os tijolos. Os tijolos, Entende? normalmente, a gente vai tirar. Imagina que eu vou fazer uma piscina, uma coisa que chama bacia de evapotranspiração, que é um sistema que a gente faz de tratamento natural para esgoto, e que a gente escava o solo, depois faz uma caixa vedada, mas a gente faz a escavação. A gente vai fazer os sistemas de captação e armazenamento de águas de chuva, tudo isso é solo. Então, eu vou movimentar esse solo, fazer essas escavações e vou fabricar as minhas paredes com a própria terra do meu terreno, quando isso é possível, né? Então, a gente pode começar a obra um pouquinho antes para poder fazer todo esse movimento. Entendi. Vamos na sequência aqui, um pouco pegando nessa linha do que você já está explicando. Tem um Enzo do quarto ano, ele pergunta para você o seguinte: quais os materiais mais utilizados na bioconstrução? Enzo, vão ser sempre os materiais mais abundantes do lugar. Então, a gente tenta buscar, primeiro, o material natural, segundo,
aquilo que for passivo ambiental do lugar. Imagina que eu tenho uma pedreira numa cidade e essa pedreira vai me dar a pedreira tem as pedras de refúgio, que é aquilo que para ela não serve para venda, então a gente tem lá as pedras de refúgio. Normalmente, essas pedreiras não têm tantas responsabilidades e acabam tendo uma série de passivos ambientais espalhados pela cidade, que seriam essas pedras espalhadas nos lotes baldios da cidade. Então, o que a gente vai buscar é dar uma nova, vai ressignificar esse material, passando a vida dele de passivo ambiental para insumo num novo processo. Então, a gente vai construir paredes, a gente vai construir com esses produtos. Bom, identificamos o passivo? Ótimo, vamos especificar o passivo. Mas tem mais o que abundante? Ah, eu tenho madeira, tá, mas tem gente que trabalha com madeira? Não, a gente manda tudo para São Paulo, sei lá. E aí, vamos pensar que a gente tem... Bom, não tem madeira, mas tem terra. Então, a terra vai ser o material mais apropriado. Né? Então, vai depender do lugar e a gente vai buscar sempre os materiais abundantes em cada lugar. Entendi, interessante. Então, nunca tem como, assim, uma casa, né, Luana, ser totalmente igual à outra, né? Isso também é uma característica da bioconstrução, essa presença da singularidade, né? Porque depende das características do local, depende também do gosto da pessoa. A pessoa tem uma certa liberdade também, Luana, para poder criar, para poder inventar, porque uma coisa que eu percebi foi que as casas são todas diferentes, né? Não tem aquela coisa padronizada, né? Não tem uma coisa que segue um mesmo modelo. Então, você podia falar um pouquinho dessa liberdade que se tem? Sim. Imagina que a bioconstrução ela vai ser, não é característica, ela vai ser apropriada para cada terreno e para cada família, e para cada empreendimento que seja. E aquilo tem, a arquitetura vai ter que respeitar as condicionantes do lugar. Então, uma casa nunca vai poder ser igual à outra, porque o sol não incide da mesma forma no terreno. Né? Eu tenho um terreno, tá aqui, o outro está do lado, mas o solo dele é diferente, o bioma dele é diferente, os animais que tem ali no entorno podem ser diferentes. Então, o que eu quero atrair? Eu quero fazer um jardim naturalista, eu quero trazer o cerrado de volta, ou eu quero plantar mata atlântica. Não, vamos tentar respeitar o que a gente tem no lugar, a gente vai ter uma menor demanda hídrica para isso, e a gente vai conseguir, através dos condicionantes ambientais, produzir uma arquitetura que reflita a demanda do lugar. Ah, aí entra, ali um pouquinho atrás, você falou da questão da madeira, né? Aí eu já vou querer te puxar aqui o gancho para a pergunta do Rafael, a gente até conversou sobre isso, né? Ele está perguntando se uma construção de madeira pode ser chamada de bioconstrução. Pode, desde que eu tenha a origem dessas madeiras, né? Desde que eu saiba que ela é uma madeira com documentação de origem florestal ou que ela seja de uma área de manejo. Porque eu sei que eu não estou depredando nada, não estou impactando nada, mas estou fazendo uma gestão da minha produção de madeira para fabricar essa casa. Então, pode sim, porque é um material natural e feito de forma consciente e menos impactante. Entendi. A gente está recebendo aqui, Luana, pelo pessoal do YouTube, né, que está aí acompanhando ao vivo, eles estão insistindo um pouquinho na questão do custo da bioconstrução, né? Então, acho que ficou claro, né, que a questão do custo mesmo financeiro, ela se equivale, né? Por exemplo, a grana que você vai investir para construir uma casa de alvenaria convencional, vamos chamar assim, vai ser mais ou menos a mesma grana que você vai investir para fazer uma bioconstrução. Mas você podia falar um pouquinho sobre o custo social e o custo ambiental que está envolvido aí, que não é só a questão de pagar por uma obra, por um serviço? Vou te falar mais, Bruno. Aqui não. A gente, de um modo geral, né, nós seres humanos e principalmente brasileiros, a gente tem o hábito de ver tudo a curto prazo. Então, se você pensar assim, mas uma construção sustentável, todo mundo fala que ela é mais cara. Ela é mais cara porque a gente coloca tecnologia e técnicas que convencionalmente a gente não usa. Mas se você pensar, imagina que eu vou fazer uma parede de adobe. Uma parede de adobe me dá uma inércia térmica de 20 centímetros, no mínimo. Né? O adobe puro tem 20, fora os revestimentos de um lado e de outro. Então, eu vou ter uma parede que vai me dar uma inércia de 20. Se eu fizer uma parede convencional, eu tenho inércia de 10, de 12. Né? Então, para eu fazer uma parede com a mesma
performance de uma parede de adobe, eu tenho que dobrar a outra parede. Então, eu vou pagar 2 materiais e 2 mãos de obra. Então, na verdade, se a gente for fazer um edifício que tem a mesma performance de um edifício de terra crua e de um edifício convencional, o edifício de terra crua ele acaba sendo mais barato, porque eu vou estar fazendo ele na íntegra ali. Agora, se eu for comparar, aí o que vai acontecer? A minha conta de ar-condicionado numa casa de inércia térmica de Claro. 20 vai ser muito menor do que da outra casa. Eu fiz Sim. ela convencional, minha parede é de 12, eu vou consumir mais ar-condicionado. Sim, vai consumir e você vai ter aquele consumo para o resto da sua vida. Aham, Né? aham. Do outro lado, a gente tem uma construção que chega num ponto que ela começa a se pagar, porque você deixa de consumir. Então, imagina que você vai colocar uma produção fotovoltaica de, sei lá, 800 kWh mês na sua casa. Se você for fazer, tanto faz a ser uma obra convencional quanto uma obra de terra crua, o preço da usina é o mesmo, você concorda? Uhum, O sim. que vai mudar é que na casa de terra crua eu vou consumir menos, eu vou produzir o mesmo tanto, mas provavelmente eu vou pagar a taxa mínima. Aqui na outra casa, provavelmente eu vou usar mais ar-condicionado. Aham. Então, eu vou ter maior consumo de energia, vou usar mais luz elétrica, vou ter maior consumo de energia. Então, desse ponto de vista, a gente tem que entender que, a longo prazo, as construções sustentáveis são mais baratas do que as construções convencionais, porque elas te dão retorno. Você tem um payback nesse processo. Né? Você tem um retorno sobre o investimento que você está fazendo, tanto em projeto quanto em produto, que é o produto final, que é a obra. Entendi. Então, se a gente for olhar assim numa visão mais a curto prazo, vai ficar parecendo que é mais caro, né? Mas na verdade você está investindo em tecnologia, você está investindo numa racionalidade também para poder, a longo prazo, né, você poder ter um retorno daquilo, né? Mas hoje essas tecnologias se pagam tão rapidamente, sabe, Bruno? Imagina que uma mini usina solar hoje está custando aí de 800 kWh mês, que pensa numa família que consome bem de 5 pessoas, vai consumir por mês. Custa 28 mil reais. Uma conta hoje deve estar em torno de, sei lá, 600, 700 reais. Isso você vai ter um payback dessa tecnologia muito rápido. Né? Você Uhum. tem de 5 a 7 anos hoje para payback de usina solar. Então, é Isso muito se a gente rápido. for, isso se a gente for pensar só do ponto de vista mais imediatista, né? De uma questão de retorno financeiro, né? Mas se a gente for ver o que está envolvido na produção de energia através de uma hidrelétrica, né? Do custo ambiental que isso tem, né? A Isso, gente tá isso. falando, você falou perfeito, nós estamos falando de custo imediato. Né? Uhum, Imagina, vamos pensar uma outra coisa. A Organização Mundial de Saúde fala que a umidade ideal para os seres humanos é de 40% a 60%. Se eu tenho uma casa de barro, vou te contar uma estratégia que eu tenho na minha casa. Eu tenho uma bacia de evapotranspiração, que é aquele sistema de tratamento de esgoto, que é feito através de bananeiras e bactérias. Então, essas bananeiras são posicionadas de forma estratégica na minha casa, de forma que, na época do ano, que é mais seca do que junho, julho e agosto, eu tenho um vento dominante que passa por essas bananeiras, passa pela minha piscina, entra na minha casa é de terra crua, ela absorve tudo isso e mantém a minha umidade. Então, dentro da cidade, minha mãe tem lá uma umidade constante, uma umidade relativa de 9, 10%, eu tenho de 40% na minha casa. Então, assim, quando a gente vai é pensar até muito interessante. no potencial da saúde humana, Sim, você tem. E isso a gente não contabiliza, né? A gente não contabiliza os exatamente. alergênicos, a gente não contabiliza os cancerígenos, a gente não contabiliza nada disso, né? A gente acha que do jeito que é, Isso, tá certo. exatamente. Assim, é uma coisa também, porque a habitação, a moradia é um fator social de saúde, né? Por exemplo, quando você vai estudar a questão de saúde pública no SUS, um dos fatores principais, né, de saúde ou doença é a moradia, né? Então, se a gente pode pegar aqui, né, e elevar isso aqui à máxima potência, por exemplo, que tipo de saúde que eu quero ter, né? Aí entra na questão da qualidade de vida, né, Luana? E aí a gente vai entrar na neuroarquitetura, né? Quais são os estímulos neurológicos, as conexões neuronais que eu consigo fazer, por exemplo, no ambiente para que a pessoa tenha saúde mental melhorada, né? A gente criar estímulos que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso, Então, se isso, eu tenho isso é muito interessante.
É muito, tudo, mas é muito interessante. Mas se você parar para pensar, tá tudo que a gente pensa tem que estar voltado para o ser humano. Porque se a gente cuidar do ser humano, a gente está cuidando do planeta e está cuidando do universo, né? Então, assim, a É gente precisa verdade. de focar no humano, porque o potencial humano é que tem que ser o mais estimulado possível. Então, a gente precisa de pensar em ambientes que possam melhorar o potencial humano, né? Então, é isso que a gente está buscando sempre. Maravilha. E nessa que você falou de gerar um ambiente mais propício para a saúde, inclusive pensando nessa questão de manter a umidade também, a gente está numa região muito seca, né? Goiânia é uma região extremamente seca, a gente está numa época seca agora, a gente está quase que no pico dessa época, né? A gente sofre muito. é, E aí tem várias perguntas aqui, eu vou tentar juntar elas, tá? Porque tem várias que estão falando mais ou menos no mesmo sentido, eu vou tentar juntar, falando a respeito do telhado verde. Se você podia falar um pouquinho do que é isso, porque é muito curioso, né? Por exemplo, um telhado, eu vou plantar no meu telhado, né? Para que se faz isso? Qual o objetivo? Tem risco de infiltrar dentro de casa? Como é? Fala um pouquinho a respeito disso, Luana. Tem muitas perguntas aí nesse sentido. Falo. O telhado vivo é uma tecnologia que hoje já existem várias empresas que fazem, né? E você pode aplicar sobre a laje. Por quê? Qual o motivo de fazer isso? O sol, na incidência da laje, é a pior possibilidade, porque a gente vai ter inclusive o sol a pino, né? Então, a incidência é muito alta. Se eu crio uma massa térmica, que seria mais ou menos o mesmo raciocínio das paredes de terra crua, eu crio uma massa térmica alta, então eu vou ter lá de 15 a 20 centímetros de terra. Então, eu vou filtrar toda essa. Eu vou despotencializar a incidência solar até passar para o meu ambiente interno. Então, eu tenho uma diferença, Bruno, de até 6 graus do ambiente interno para o externo em Ah, lajes não vivas. acredito. Sério? É muito grande, é muito grande. Então, bom, esse é um ponto, né? Melhorar a inércia térmica. Eu aumento biodiversidade, porque eu estou criando elementos vivos na minha laje, que é uma coisa teoricamente morta. Eu estou fazendo retenção de águas. Então, quando chove, a terra segura a água. Isso ajuda a minimizar enchentes nas cidades. Eu Sim, estou fazendo resgate de carbono e eu estou aumentando biodiversidade. Então, são muitos elementos favoráveis. Você perguntou também da impermeabilização. Normalmente, a impermeabilização ela tem mais problemas onde eu não tenho telhado vivo do que onde eu tenho. Por quê? Porque imagina, a gente mora aqui no Cerrado. Pensa só no calor de outubro e naquelas chuvas torrenciais. Então, eu estou lá com a minha laje toda expandida, porque normalmente são mantas asfálticas, né, que fazem as impermeabilizações. Na hora que chove, essa manta retrai de uma vez. Então, quando você tem o telhado vivo por cima, ela vai proteger essa retração imediata, porque entendi. ela não vai incidir diretamente, o sol não está incidindo diretamente nela, né? Então, na verdade, eu estou aumentando a vida útil da minha impermeabilização. Entendi. Poxa, super interessante. E assim, a gente pode inclusive plantar alimento, né, no teto, por Com exemplo. certeza, com certeza. Você pode plantar o que você quiser, até Porque soja. às vezes a gente tem isso também, tem problema de espaço, por exemplo. Tem gente que não tem espaço para plantar, né? Às vezes o terreno ali só permite a construção da casa. Então ela já pode pegar o telhado ali e ter como uma produção de Com um jardim certeza, comestível ali, né? com certeza. Medicinais, comestíveis, punks, pode fazer. O céu é o limite, né? Muito Agora, interessante. lembrando que uma laje existente tem que saber se o cálculo foi feito para receber essa terra, né? Eu tenho uma laje, vou subir, vou encher de terra. É um elemento pesado, tem que ver se tem cálculo Tem que ser direitinho. bem planejado, como lembrou o Eduardo, né, do segundo ano. Exatamente, Eduardo, tá Tem que ser bem certíssimo. planejado. E aí eu já vou puxar, então, Luana, já que você falou disso, vou puxar a pergunta do Matheus, tá? O Tá. Matheus está perguntando, né, se uma casa feita a partir da bioconstrução, se ela é dura, inclusive, se não é só barro, né? Porque tem essa noção, a gente vai fazer uma casinha de barro, né? Daqui a pouco ela vai cair, né? Ela vai, né? Como é que é isso, Luana? E outra coisa, aí junto disso ele também pergunta do que é feito o cimento. Eu achei interessante essa pergunta dele, porque é uma coisa que geralmente a gente não faz, né? Da onde vem o cimento, né? E se existem possibilidades aí, quais são os problemas de se usar cimento, por exemplo? Tá, vou falar primeiro da dureza da casa
da durabilidade e da dureza. Né? Mateus, sim, ela é uma casa que dura muitos anos, inclusive as nossas primeiras igrejas no Brasil, que tem mais de 500 anos, foram feitas em terra crua, foram feitas de taipa e de adobe, que são as mesmas técnicas que a gente usa hoje para construir as nossas casas aqui do nosso escritório. Então, ela dura bastante tempo. E ela fica dura sim. E pensa que na natureza tem várias coisas. Imagina a casa do João de Barro, ela não desmancha com a chuva. Os cupins não desmancham com a chuva. Então, existe na natureza vários animais e vários insetos e várias coisas que também trabalham com a terra. Né? E provavelmente alguém um dia parou para observar isso e viu como é que o João de Barro fazia. Ele vai lá, ele mistura uma palhinha e coloca um pouquinho de terra, e a gente faz mais ou menos da mesma forma. Né? A taipa de pilão, a gente estabiliza ela com um pouco de cimento, de 7 a 14% de cimento, e os adobos a gente estabiliza com palha. Então, elas ficam duras, consistentes e duram bastante tempo. Agora vamos lá. Interessante. Exatamente, o cimento, como que ele é feito, qual que é o problema do cimento, Luana? O cimento é proibido, assim, é um vilão? Como que é essa questão? Eu acho que não existe vilão, eu acho que existe adequação de uso, né? Se a gente entende a gente consegue fazer uma extração, é ruim? Tem pegada de carbono? Tem, mas para tirar árvores também tem, para plantar, para você consumir aquilo que você plantou, que é a própria árvore, também vai ter, né? Então eu acho que é a gente pensar no uso adequado das coisas e minimizar aquilo que tem um impacto maior. No caso do cimento, eu fui buscar dados porque eu li essa pergunta dele antes, então eu achei bem... Pergunta já fez efeito, já teve efeito. Foi mesmo, porque eu falei, porque a gente fala muito, emite muito carbono por causa do clinker, que é o princípio, né, da onde a gente tem a extração do clinker para a fabricação do cimento. E 1 tonelada de clinker emite mais ou menos de 800 quilos a 1 tonelada de carbono, ou seja, o impacto é gigantesco, mais a produção do cimento, que são 610 quilos por tonelada fabricada de cimento. Então, o impacto é bem generoso, assim, é bem considerável. Então, a gente tem, sim, que pensar na hora de consumir. Nas paredes de terra crua, a gente não usa cimento para assentar o tijolo, a gente só usa cimento a nossa estrutura, a gente vai sempre estar fazendo ela ou no aço ou no concreto, porque o adobe não tem normativa para ser autoportante no Brasil, então a gente tem a estrutura independente da alvenaria. As nossas paredes são de terra crua, só a vedação da casa, né? As divisões internas e as vedações. A gente não faz isso, a gente não apoia o telhado e nem a laje nas paredes. Dá para entender? Ela não é estrutural. Então, a gente vai usar o cimento na hora da estrutura e na hora... ou aço, que também não tem uma pegada pesada. Mas o restante a gente usa, é o barro para assentar, é o barro para fabricar o tijolo e tudo mais. A gente minimiza esse uso, não é que a gente não use. Entendi. Eu já vou puxar também uma pergunta aqui que está falando que aí vai exatamente na esteira disso que a gente está falando, Lano, que você acabou de explicar, que é o Igor, do 5º ano. Ele está perguntando qual que seria o problema de usar excessivamente o cimento. O uso excessivo do cimento, por que é prejudicial? Né? Você já explicou um pouquinho da questão do impacto do carbono, né? Dessa parte, e na construção em si, né? O que aquilo ali pode ser prejudicial? Então, na construção não tem, vamos dizer assim, não tem prejuízo. O prejuízo é bem ambiental mesmo, sabe? O prejuízo é na pegada de carbono. É muito alta a emissão de carbono para a fabricação do cimento. Então, mas, assim, por exemplo, Luana, por exemplo, aí eu vou pensar aqui, então você fez a sua casa, né, de alvenaria e tal, e aí você tinha um quintal, você foi lá e cimentou o quintal todo, né? Então, aí sim, né? Porque aí você está, tipo assim, você está interferindo no ciclo da água, por exemplo. Entendeu? Claro. Nesse sentido aí o problema é de permeabilidade. Tanto faz se você colocar o cimento, ou colocar uma pedra, ou colocar um porcelanato, qualquer coisa que você impermeabilize o solo, você está prejudicando.
na arquitetura que a gente faz, a gente busca fechar o ciclo da água no próprio terreno. Isso Então, é a muito gente interessante. vai fazer sempre a captação da água da chuva e armazenamento ou drenagem. Como é que é isso? Ou eu armazeno a água que eu capto, ou eu simplesmente destino ela para caixa, para pontos de recarga no meu terreno. Eu vou alimentar o meu lençol freático. As águas cinzas, que é pia, chuveiro e lavanderia, pia de cozinha, não, pia de banheiro, lavanderia e chuveiro, eu posso fazer um sistema de filtragem, que pode ser ou um filtro de carvão ativado, ou um círculo de bananeiras, algum sistema que eu vá limpar um pouco da carga orgânica dessa água e destinar ela para o meu solo, ou dar um segundo uso a ela. E no caso do esgoto, a gente também trata o nosso esgoto antes de emitir para a rede pública. Dificilmente a gente emite esgoto para a rede pública, porque a bacia de evapotranspiração, que é uma caixa vedada, sem contato nenhum com o solo, tem uma parceria entre as raízes das bananeiras e uma comunidade de bactérias que fazem toda a digestão desse esgoto. Eu gero alimento e microclima, aumento biodiversidade e resgato carbono. Então, eu tenho vários pontos positivos para implantar um sistema desses. Além de, imagina que, o tanto que é lindo esse sistema, é muito simples. Bruno, é um sistema tão simples, já ganhou como tecnologia social do Banco do Brasil, pouquíssimas pessoas conhecem, mas finalizaria com o nosso problema de saneamento urbano no Brasil, sabe? Saneamento básico. Você fala essa bacia de Bacia de evapotranspiração? evapotranspiração. É uma caixa com bananeiras, e aí a gente coloca uma câmara por dentro, e aí ali todos os dejetos são digeridos pelas bactérias e alimentam as bananeiras. Aí a bananeira produz o fruto, você come o fruto, vai no banheiro, alimenta a bananeira te alimenta, É se o alimenta a ciclo. bananeira. É lindo, é É muito lindo. demais, é demais. E assim, É Luna, muito eu trabalhei com eles essa questão do ciclo, sabe? Então é muito legal você falar isso, que eu falei sobre o ciclo das águas, eu falei sobre o ciclo da matéria orgânica, né? Então você está falando é que a bioconstrução, ela respeita todos esses ciclos, né? E assim, puxando uma outra live que eu fiz também com o André, né, que trabalha com um projeto de compostagem aqui em Goiânia, e eu me lembro dele falar uma coisa muito interessante. Toda vez que a gente sai de um ciclo, a gente tem o prejuízo de escassez de recurso natural. Né? A gente tem por exemplo, se eu saio do ciclo da água, eu posso diminuir, né, a disponibilidade de água, por exemplo. Né? Por exemplo, se essa água não retorna para o lençol freático, né, se ela não consegue fazer esse retorno, a gente pode. Você acha que a gente pode, se a gente continuar no mesmo esquema de consumismo e de construção e de alienação como um todo da natureza, a gente pode sofrer com perda desses recursos em algum momento? eu acho que a gente já sofre, né, com várias perdas hoje, mas eu acho que a gente está num caminho bem bonito. Eu acho que a gente está tomando consciência de que a gente pode passar por coisas piores, né? E a gente está começando a dar atenção para esse caminho e ver que realmente, se a gente observar, a natureza trabalha na abundância, né? Você não vê ela por ela mesma, ela vai estar. Imagina um pé de mamão, dá não sei quantos mamões, com não sei quantos pés de mamão dentro de um mamão. Então, ela trabalha muito na abundância, né? Se você pensar no ciclo, a natureza trabalha sempre em ciclos fechados. A gente começou a perceber e a atentar para esse caminho que está aí. Basta a gente observar. E, com certeza, se a gente não observar, a gente vai lidar com aquilo que não é natural, que é a escassez. Né? A natureza não sabe, a natureza não trabalha na escassez, ela só trabalha na abundância. A gente que inventou esse outro caminho, a gente que esqueceu para que caminho que estava seguindo direito e pegou o caminho errado. Uhum. Porque dentro desse ciclo, aquele recurso ele está sempre se renovando, né? É um recurso renovável, né? O problema é que chega uma hora, se a gente sai do ciclo, esse recurso pode chegar a acabar um dia, né? Com certeza. Né? Com certeza. Se a gente não criar estratégias para recompor aquilo que a gente já danificou, né? Imagina que nas cidades a gente tem problema com água. A água cai do céu. A água cai do céu e a gente não faz nada, deixa virar problema dentro da cidade. Né? Então, se a gente armazenasse, se cada um tivesse um telhado, se esse telhado vivo fosse lei, todo mundo armazenasse um pouco de água e fizesse o sistema de drenagem nos terrenos,
a gente não passaria por isso nunca, porque a água vem em abundância para a gente e a gente simplesmente não sabe usar, né? Eu acho É que é mais um verdade. problema nosso de como entender a abundância da natureza do que necessariamente ter a falta. Isso, exatamente. E aí, essa questão de reciclar, o significado amplia, né, Luana? Porque reciclar acaba virando um retorno ao ciclo, né? Não é só a gente pegar uma coisa, uma garrafa e reutilizar e mandar para a usina de reciclagem, né? É a gente também poder voltar ao ciclo, né? Porque a gente sente a falta disso, né? A gente estava falando de saúde, né, em relação à moradia, mas isso envolve um monte de coisas, né? Essa saída nossa do ciclo natural, a gente perde muito, né? Inclusive na questão de saúde, né? A gente deixa de se alimentar conforme um ciclo da natureza, a gente deixa de habitar conforme um ciclo da natureza, né? E aí a gente vai perdendo essa conexão, né? A gente vai se aliando, né, desse problema. Com certeza a gente tem que estar mais atento, de não seguir esse caminho que a gente está nele ainda, né? Essa coisa de consumir por consumir, eu acho que antes até, Bruno, de pensar em reciclar, a gente tem que pensar em ressignificar as coisas, né? Eu nunca esqueci de um dia que vocês chegaram na minha casa, lá na Santa Branca, e o Amaó perguntou para Mariá por que a piscina não tinha água para Maia. E a Maia explicou para ele assim que não tinha água porque estava na época da seca, e na época da seca a fonte estava menor, né? Que a nascente que abastecia a piscina dela, que era uma piscina de água corrente, estava seca, porque era a época da seca, né? Então, ela já entendia o ciclo da água, e ele, na mesma hora, ele não questionou mais, falou, é verdade. Ele entendeu. Então, a gente vê que as crianças, eles eram bem pequenos, né? A gente vê que as crianças têm essa conexão ainda e a gente acaba tirando isso delas, né? Então, na verdade, o que a gente faz é que vai mudando o caminho deles, né? Porque eles, na verdade, têm essa coisa ainda muito presente. Eles entendem com muita facilidade quais são os ciclos, né? A gente que vai desvirtuando eles do bom caminho. Exatamente, né? E eles parecem que eles têm uma sensibilidade natural, né? Aquilo ali para eles faz tanto sentido, né? Assim, pô, é lógico, né? É tão lógico, assim, é tão racional, né? E a gente vai perdendo isso, né? Vai perdendo essa conexão. Eu queria te perguntar o que você acha desses temas, né, dentro da escola, Luana, na sua visão, falar sobre bioconstrução dentro da escola, falar sobre essas técnicas, falar sobre meio ambiente. Como é que você enxerga esse processo entrando dentro das escolas e qual a importância? Porque isso, querendo ou não, ainda é uma mínima parte, né? Assim, as escolas não têm, por exemplo, meio ambiente como um conteúdo obrigatório, né? Isso fica a cargo da escola, né? A escola quer investir nisso, né? Entende a importância disso e investe. Mas, assim, como que você vê essa questão? O ideal seria que a gente não precisasse mesmo, né, Bruno? Que a gente já nascesse sabendo e respeitando essa via de mão dupla, né? Mas, infelizmente, a gente pegou um caminho que a gente precisa realmente de falar disso, de mostrar para as crianças qual é o real significado de ter água, né? Não é, a água não está lá na garrafinha. De onde que vem a água? As crianças perderam muito da referência, né? A carne vem da bandejinha, o leite vem da caixinha, a água vem na garrafa. Então, eu acho que voltar esses princípios, sei lá, ativar esses princípios, porque eles estão lá, eles estão dentro do DNA de todas essas crianças. Criar estímulos para que isso fique latente dentro deles, tenha um peso significativo e eles comecem a questionar as coisas e não aceitar, eu acho que é muito importante, né? Então, por exemplo, a gente fez um questionamento hoje ainda, né, em uma das aulas que eu tive lá, porque assim, por que a gente não utiliza a energia do sol, né? Porque o sol está aí produzindo energia o tempo inteiro e de forma gratuita, quer dizer, ele inicia de manhã, né, começa a raiar e fica ainda mais em Goiás, né, Luana? Imagina, aqui a gente tem exposição solar o ano inteiro, né? Por que a gente não utiliza essa energia limpa, gratuita, né? Assim, o que acontece, né? As crianças se perguntam isso também, né? Por quê?
né? O que que acontece? Eu acho que antes era uma questão mais cultural, a gente não sabia, era falta de conhecimento mesmo, né? A gente não tinha acesso ao conhecimento de que isso existia. De 10 anos para cá, isso começou a ficar mais acessível, não só do ponto de vista da informação, mas também dos custos, né? Uma usina solar há 10 anos atrás custava R$ 80.000, hoje ela custa 28, né, com o mesmo tamanho, dizendo, com a mesma potência. Então, isso começa a mudar. Mas por que a gente não usa? Porque antes a gente também não tinha tecnologias para usar isso, hoje a gente tem, e hoje ela já ficou barata. Então, não só o acesso à informação, mas ao próprio produto ficou muito facilitado hoje. Eu acredito muito que vai chegar um momento que países como o Brasil vão ser obrigados mundialmente a terem usinas em cada casa. Imagina que a Alemanha, que é um país frio, que tem muito menos sol que a gente, tem bairros inteiros que funcionam só pelo sol. Né? Exatamente, Então, não justifica. exatamente. Um chuveiro consome 3.800 quilowatts, um chuveiro de baixo consumo. Né? É um absurdo, a gente tem tanta luz, tanto calor, e aquecer chuveiro eletricamente. Então, os prédios deviam ter um sistema que Claro. fizesse o aquecimento todo da água pelo sol, né? E assim por diante. Então, acho que Aí, começa a mudar, eu acredito muito que começa a mudar. mas assim, nessa questão específica aí, você não acha também que entra os interesses das grandes empresas que detêm o monopólio da energia elétrica? Porque, por exemplo, aí eu queria te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. Se eu pegar e colocar a placa solar no meu telhado aqui e começar a gerar energia solar, eu ouvi dizer que a gente não pode se desligar da rede, da energia elétrica. Isso é verdade? É verdade, Bruno. Eu não queria Então, entrar de nesse alguma maneira, a mérito. gente está preso, né, assim, a esse sistema. Com certeza, e não só energia elétrica, inclusive quando você tem que pagar, você sabia que você paga afastamento, esgoto e afastamento independente de se você usa ou não? Quando eu fui fazer, eu mudei para Goiânia e fui fazer a minha bacia de evapotranspiração aqui, eu falei, olha, liguei na Saneago e falei, olha, eu vou tratar o meu esgoto, não preciso eu não quero pagar afastamento e esgoto, porque Aham. eu não vou consumir esse produto de vocês. Não, não pode. Passa a rede de esgoto aí? Passa. Não, então você tem que pagar igual. Pronto. Então, assim, e você pensa que a energia elétrica é um pouco pior, porque os caras vão perder mais dinheiro. Então, hoje eu consigo, pelo meu CPF, passar do meu CPF para outro CPF em outro lugar. Então, vamos pensar que eu tenho duas contas de energia, uma da minha casa e uma do meu escritório. Se eu tiver as duas contas no mesmo CPF, eu consigo passar um pedaço da geração daqui para cá. Mas é só. Eu não consigo pegar a minha energia que eu gerei e dar para você. Não, eu quero dar minha energia para o Bruno. Eu tenho um excedente, eu quero compartilhar o meu excedente com alguém que precisa. Eu não quero. Eu já não quero pagar só o mínimo na outra conta, eu quero dar ela para o Bruno. Não, não posso. Então, a gente ainda não tem o direito nem de dar destino àquilo que a gente produz. Então, a gente é bem amarrado ainda. Imagina, Goiânia tem uma lei de IPTU verde, mas que não tem muito jeito de você acessar isso. Então, tem muita coisa que já foi pensada e programada, mas a gente não tem muito acesso ainda, né? Então, mas eu acredito muito, Bruno, que essas coisas vão mudar, né? Imagina que há pouquíssimo tempo atrás o pessoal alugava linha de telefone. Hoje o telefone nem existe mais. Uhum. Então, as coisas estão perdendo significado muito rapidamente. Eu acredito muito que isso vai mudar e que a gente vai poder compartilhar todo tipo de excedente. Se eu capto muita água, não vou precisar da Saneago vir e me liberar um tubo para eu doar para uma escola. Eu injeto ele na tubulação e falo, olha, estou injetando tantos 1.000 litros aí, eu quero que você doa para a escola tal, quero que você doa para o Bruno, quero que você doa para alguém. Eu acredito muito que esse momento vai chegar e a gente vai conseguir ver esse movimento todo. Porque dá um estranhamento, né? Essa sensação de que, mesmo se a gente quisesse ter uma certa autonomia do ponto de vista energético, né, a gente não consegue, né, a gente não pode hoje em dia, né? Então a gente está, de alguma maneira, vinculado aí ao sistema e meio que obrigado a fazer parte dele, mesmo se eu gerar minha própria energia, se eu captar água da chuva.
né? Por exemplo, se eu fizer um poço artesiano e acessar o lençol freático, né? Eu vou ter problema, né, com a rede de saneamento, por exemplo, a rede que fornece água, né? Então, é complicado isso, né? Assim, a gente pensa em alternativas também, mas aí a gente se vê meio que preso nesse dilema, né, Luana? Eu acho que se a gente fizesse as coisas assim, olha, eu vou fazer um poço, mas eu também vou fazer a recarga desse poço. Eu vou Claro. infiltrar o volume que eu vou consumir, eu vou infiltrar. Porque também tem muita gente que não tem muita responsabilidade, vai só consumir as coisas, né? Não vai Aham. devolver nada para o sistema. E às vezes a gente tem condição de fazer uma recarga, sei lá, de 50 mil litros, o outro tem condição de fazer de 5. Por que eu não posso? Eu não tô pagando nada por essa água que cai. Então, por que eu não posso fazer essa recarga por ela? Eu posso fazer. Mas isso ainda não existe. Mas acredito muito que a gente vai chegar nesse movimento dessa economia mais circular, dessa coisa mais independente com o tempo. Eu acredito muito mesmo. Aham. Deixa eu puxar aqui uma pergunta, né? O Arthur, do terceiro ano B, ele quer te perguntar o seguinte: se a bioconstrução, se ela utiliza técnicas também da arquitetura convencional. E aí eu queria puxar esse gancho, e porque geralmente, né, às vezes a gente pode ter aquela noção de que bioconstrução é para uma construçãozinha mais simples, né? É uma coisa assim, vou fazer uma casinha e tal. Isso pode ser feito em construções maiores também, Luana? Em construções, sabe, maiores, mais modernas, como que é? Bom, pode ser feito em todo tipo de construção, em todo tipo de tamanho, independe do tamanho, né? Você pode fazer uma casa de 50 metros quadrados, uma casa de 500 metros quadrados, ou de 5 mil metros quadrados, pode fazer indústrias de terra crua, não tem impedimento nenhum, desde que a gente não faça a estrutura em terra crua, porque a gente não tem normativa ainda para esse tipo de estrutura, né? A gente não pode suportar o telhado nas paredes, que são autoportantes, mas por norma a gente não pode fazer isso ainda. Mas já existe essa normativa, já tá sendo tramitada. E eu queria fazer uma pergunta para você o seguinte: como é que é o perfil das pessoas que te procuram, né, para poder fazer seus projetos? Que a gente tem também aquela noção, né, um pouco assim do senso comum de que é uma galera sempre alternativa, né, puxando para o lado mais hippie e tal. Mas eu queria te perguntar como que é o perfil, como é que está a procura hoje? Bruna, olha, a demanda nossa aqui aumentou muito, muito, significativamente, sabe? Eu acho que essa coisa da pandemia colocou as pessoas num lugar não muito confortável dentro das próprias casas, né? Uma coisa é você chegar em casa às 7, tomar um banho, jantar, dormir, sair das 7 do dia seguinte. Você ter que conviver com o seu ambiente, né? Teve muita gente que não se sentiu abraçado por seus próprios lares, né? Eles se sentiram incomodados. E aí eu acho que, nesse momento, o nosso perfil é de pessoas mais incomodadas, mas que necessariamente são inconformadas com o status quo, da forma como vivem, da forma como as coisas acontecem, mas que não tinham se dado conta. Então, normalmente, quem busca a gente são pessoas inconformadas mesmo, são pessoas que querem ressignificar alguma coisa na vida, querem ressignificar o sentido das coisas. Elas começam a entender que a casa é uma segunda pele, sim, ela tem que ser viva, ela tem que transpirar, ela tem que ter vida, né? E elas começam a buscar esse lugar e aí elas acabam chegando até a gente. Eu acho que são pessoas mais inconformadas mesmo, aquelas que não quero mais do mesmo. Eu quero fazer uma coisa que seja do meu tamanho, para mim, do jeito que eu. Uma coisa tipo, sei lá, uma alfaiataria mesmo, uma coisa que é dimensionado para mim. Vai me vestir, vai me cair bem. Entendi. O Pedro aqui do segundo ano, ele está com uma questão aqui que é a respeito da energia solar, né? E aí eu Sim. queria que você pudesse falar um pouquinho, a gente já vai caminhando assim, a gente vai fazer essa última pergunta, a gente já está caminhando para a gente encerrar a nossa live, né? Infelizmente passa rápido, né, Luana? Passa Uma muito. hora o negócio voou, né? Mas quando o papo é bom, acontece desse jeito, né? O tempo voa.
se você pudesse falar um pouquinho dessas alternativas, né? O que se usa na bioconstrução como alternativas aí de geração de energia? Você já falou um pouquinho de captação da água. O que mais que se tem? Por exemplo, tem aqui, a gente tem pouca incidência de vento, né? Mas tem como captar energia eólica também. Você podia falar um pouquinho das possibilidades? Para Goiás, Bruno, o mais indicado é o sol mesmo, né? A gente tem bastante, tudo que a gente puder usar o sol vai ter maior eficácia no processo. Então, para Goiás, para o Centro-Oeste, eu acho que realmente vento, a gente não tem vento significativo que vai mover uma usina eólica. Eu acho que realmente a gente teria que pensar mais na energia solar mesmo. Não tem muita. Pode fazer uma coisa híbrida, né? Porque aí você tem agosto e setembro que venta um pouco mais, você pode gerar isso à noite também. Então, hoje existem sistemas híbridos, mas se a gente for pensar em eficácia mesmo, eu acho que se a gente pensar em energia só, em termos de investimento, né? Porque os híbridos são um pouco mais caros e o seu retorno não é tão significativo quanto o solar, o E fotovoltaico. entendi. Aí também teve pergunta nesse sentido assim, Luana. A Mas energia só solar completar aqui, só um pedacinho. pode? Acho que antes da gente pensar em produzir, a gente tem que pensar em deixar de consumir. Porque imagina que se eu tenho uma casa bem iluminada, bem ventilada e fresca, eu vou estar consumindo menos. Então, eu vou precisar de gerar menos. E aí eu posso colocar sistemas híbridos, eu posso colocar outras alternativas que não necessariamente só o sol, porque eu estou consumindo muito pouco. Então, eu posso ter uma produção menor. Né? Então, acho que é muito importante a gente pensar em consumir menos ao invés de produzir mais. Não que a gente não deva mudar qualquer coisa da nossa forma. Vai tomar um banho frio porque você quer consumir menos energia. Não é isso, né? Você vai ficar gripado, é pior. Então, Uhum. mas pensar em outras estratégias de menor consumo ou de geração de luz, por exemplo. A minha casa eu só uso luz elétrica depois das 6. Eu não ligo hora nenhuma luz na minha casa. Por quê? Porque eu tenho uma iluminação natural muito abundante. Então, eu não preciso. E quando está muito quente? Eu tenho umas estratégias por diferença de pressão, eu consigo circular o ar, tirar o ar quente da minha casa. Então, tem várias estratégias que podem ser pensadas em arquitetura que vão minimizar o meu consumo ao invés de aumentar a minha produção. Muito interessante isso aí, muito interessante. É Chave, muito né? beleza, bem legal. É muito, porque aí você está pensando grande, né, Luan? Você está pensando abrangente, você não está pensando local ali, né? Uma coisa fragmentária, você está pensando num contexto como um todo. É muito Por isso, interessante. para a gente, na hora de fazer arquitetura, o terreno é um condicionante fundamental. A gente não tem como pegar um projeto e levar ele para outro lugar, porque a gente vai levar em consideração toda a parte vegetativa, o tipo de solo, o tipo de vento, o vento predominante, todos esses condicionantes vão direcionar para onde vai o projeto. Muito legal, Luana. Luana, eu já queria, assim, a gente está muito próximo aí, né, das 20 horas, das 8 horas, eu queria agradecer demais a sua participação, um momento muito Eu rico aí, agradeço imensamente. muito legal, você contribuiu muito, né, para incentivar e para também provocar ideias, né, provocar questões, a gente quer isso, né, Luana, assim, pegar, aproveitar essa energia aí dos meninos e alimentar esses meninos, né, assim, provocar eles para eles pensarem também, né, Com é, certeza. e foi muito Agradeço legal. imensamente. Também quero parabenizar vocês todos e as crianças, principalmente. Recebi aqui várias perguntas. Pena que não dá tempo de falar de todas, mas numa próxima oportunidade a gente vai poder esclarecer mais coisas. Foram muitas perguntas lindas, lindas, lindas. Cheguei a comentar algumas com o Bruno um pouco antes da gente conversar. Fiquei realmente assim emocionada. Amei, amei. Sou muito grata por essa oportunidade. Que jóia! Já fica o convite também, Luana, para quando, claro, né, daqui a pouco essa pandemia a gente vai conseguir vencer isso, né? E a gente vai conseguir voltar à normalidade. Já fica o convite, tá? Para você vir na Escola Aldeia e a gente ter Maravilha. uma conversa presencial lá com os meninos também, tá bom? Delícia. Vamos fazer adobo de novo. Maravilha, vamos fazer sim. Então tá, Luana, ó, Tá um bom, beijão para querido. você, Prazer tá? imenso. Tudo de Beijo. bom, muito obrigado. A nós, eu que Valeu. agradeço. Beijo.
Beijão, tchau, tchau. Tchau.